Então, eu sou a Sónia Bárbara, sou artesã, sou professora, sou arquiteta, mas aqui sou, sobretudo, nos Açores, artesã. E porquê é que isto apareceu, porquê é que isto me aconteceu, como é que eu comecei? Foi por um gosto pela ilha. Eu vim para cá morar, eu e a minha família, e quando dei por isso, fomos passar o Natal ao continente, ver o resto da família, e eu queria levar qualquer coisa dos Açores. Então comecei a fazer paisagens açorianas com tecidos. Depois que foi evoluindo, comecei a fazer trabalhos com retalhos, eram sempre os retalhos, e comecei-me a inspirar no patchwork aqui da ilha, que é os trabalhos loucos. Resolvi fazer um chapéu. E esse chapéu saiu tão engraçado e foi uma coisa tão diferente, tão natural de ser feita, que efetivamente todas as minhas amigas me disseram: tens que fazer esses chapéus, é isso que tu tens que fazer. Não era esta a forma tradicional, embora a forma tradicional misture muitas cores. Muitos tecidos eram reaproveitados até para prolongar a vida exatamente desses tecidos. Já não serviam para uma coisa, serviam para outra. Isto é cerca de um dia para fazer um chapéu destes, portanto é um trabalho demorado, mas também ao mesmo tempo acabam por ser todos diferentes, acabam por ser todos originais. Sobretudo aquilo que me continua a fazer estar nisto é depois ver o sorriso das pessoas quando põem um chapéu na cabeça e que gostam e que se sentem bem e que às vezes não estavam à espera. Então, uma coisa que deu o nome à minha marca, Sol e Brumas. Quando eu fiz realmente o primeiro chapéu e mostrei a uma amiga, ela incentivou-me a enviar esse trabalho, esse chapéu, para um concurso. Mas para aquele concurso eu tinha que explicar o processo e tinha que explicar o que é que isto significava para mim, a costura. Pronto, eu expliquei que a minha relação com a costura vem desde a minha madrinha. A minha madrinha era modista em África, em Moçambique, e como eu era a única criança naquela altura, eu ficava debaixo de uma grande mesa que ela tinha no seu ateliê, cheia de tecidos à volta, com sacos, era o que me davam para brincar, e eu adorava, porque eram aquelas cores em 1970, portanto aquelas cores bem coloridas, aqueles padrões bem fortes. E quando eu vim de Moçambique, foi uma situação muito interessante, porque eu trouxe 2 sacos cheios de tecidos, de retalhinhos. E esses sacos andaram lá em minha casa durante muitos anos. E de vez em quando eu abria, eu mexia naqueles tecidos e depois eu fechava e pronto, eles estavam ali. E aquilo era um gosto. Mas isto que aconteceu, ou este chapéu aconteceu aqui, nos Açores, isto aconteceu aqui na Ilha Terceira. E quando associo um chapéu, eu penso, um chapéu é para o exterior, não é? Um chapéu é para usar quando está sol, mas aqui tanto pode estar sol como a seguir começar a chover. Então acabou por vir aqui o Sol e Brumas, porque isto é assim, nós podemos estar com um chapéu de sol na cabeça, mas de repente aquilo vira um chapéu para a chuva, porque entretanto chove, não é? Estes trabalhos foram reconhecidos como marca Açores e no início de 2015 eu também tinha sido reconhecida já como artesã. A minha inspiração também vem daí, desta técnica ancestral de misturar muitas cores, termos aqui muita luz, portanto nós tanto podemos ter uns dias cinzentos como dias de muita luz, em que as cores são muito vivas porque a chuva lavou e, portanto, nós raramente temos aqui aquela sensação de pó, de tons mais amarelados. Nós aqui temos cores muito vibrantes quando temos o sol. Então, quando comecei a fazer, este chapéu que está aqui foi dos primeiros que eu fiz. E ele agora já está bastante usado, mas quando eu o fiz, fotografei-o e fiz eu mesmo artesanalmente a etiqueta e era uma fotografia deste chapéu. Então houve uma empresa que trabalhou a partir do meu primeiro logótipo, que trabalhou o meu símbolo, tanto do Sol e Brumas, que vai continuar a ter a referência das várias cores, os concêntricos e pronto, mas que ao fim e ao cabo já começa a mostrar
que se trata de artesanato. Então há uma coisa fantástica também que é começar a ser conhecida e ao mesmo tempo as pessoas me verem como um dar continuidade a alguma coisa. Portanto, dão-me coisas, dão-me fitas, dão-me tecidos, tecidos até já usados, que eu posso usar de outra maneira, não assim nos chapéus, mas ou fazer um chapéu só com esses tecidos. Eu acho isto lindo. Portanto, tenho aqui um cartão, que se calhar é mais velho do que eu, não é? Mas isto é história. Ok, então eu tenho os tecidos, tenho riscados, depois eles são cortados em tiras, tá bem? Vários, eu vou escolhendo normalmente por tons, contrastes, por proximidade. Depois tenho as bases, os moldes, portanto todos os chapéus são feitos mesmo de raiz a partir destas peças, não é? E depois com os alfinetes, vou colocando à volta e vou montando o próprio chapéu. É este trabalho sempre em círculo. Para costurar este, eu tenho que o virar assim, pronto, este é mais trabalhoso para fazer. Depois de estar todo já costurado, portanto, tenho esta parte para fazer agora, seria toda a volta com os tecidos a colocar assim, portanto, aqui com os alfinetes, tira a tira, bocadinho a bocadinho, sobrepondo. Este faz parte aqui, este será o topo deste chapéu, não é? Pois no final será assim. Pronto, é um processo demorado, porque desde que coloco a entretela nos tecidos, até riscar, até passar na máquina de costura, fazer todo este processo, é cerca de um dia para fazer um chapéu. Onde eu consigo abreviar é porque muitas vezes depois já tenho alguns tecidos que estão já cortados, eu guardo nas caixas e então consigo já ter algum processo que já está realizado, então torna-se mais fácil e mais rápido de concretizar.